Paz do Senhor, querido professor, querida professora, sou o presbítero Jefferson Camilo, estou aqui mais uma vez para gravar mais uma pré-aula para ajudar você na sua classe, Em especial os professores do grupo de adolescente. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui no canal ADC TV de Criciúma, um canal do YouTube de Criciúma, da Assembleia de Deus de Criciúma. Agradecemos a Deus, porque Deus tem dado essa estrutura para a nossa igreja, para gravar as pré-aulas, para ajudar você aí na sua classe, E estamos falando esse trimestre, que é o último trimestre de 2023, sobre o amor na vida cristã. Essa é a aula dos adolescentes desse trimestre, vai falar sobre o amor de Deus. E nessa sétima aula, nós vamos falar sobre o amor é doador. O amor é doador. Quando você fala de amor, você tem que explicar que o amor é uma qualidade de Deus, que Deus nos comunica esse amor. Ou seja, Deus nos transmite esse amor e através do amor que Deus é e Ele nos dá esse amor, através desse amor que nós temos porque Deus nos deu, agora nós então geramos amor com as pessoas, nós doamos amor e esse amor é doador. Então por isso que o amor é doador, porque nós ganhamos esse amor de Deus e através do amor que Deus nos dá, nós agora, então, nós repartimos esse amor com as outras pessoas. Isso é o amor doador. E essa lição vai falar justamente sobre ofertas e dízimos. Uma doação feita com amor através da fé, sobre ofertas e dízimos. E aqui eu já deixo uma dica bem especial para você, professor, para você, líder dos adolescentes, que esta aula, que é a aula do número 7, que você possa pedir para o seu pastor local dar esta aula para os adolescentes, porque vai falar sobre oferta, sobre dízimo, e ele é a maior autoridade na sua igreja para falar desse assunto, um assunto muito, muito importante, que é a oferta e dízimo. Então, fica a minha dica, Leitura bíblica em classe, essa leitura você deve fazer com os seus adolescentes na classe, você deve pedir para os adolescentes ler pausadamente, ler com atenção, Fica lá em Filipenses capítulo 4, do 14 ao 20, leia com eles, peça para eles ler, um após outro, e fica uma leitura bem dinâmica, fica uma aula dinâmica, onde você começa a conversar com os seus adolescentes. A mensagem: cada um dê sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Isso é algo tremendo, porque eu sempre digo, qual é o valor que nós devemos ofertar na casa de Deus? O valor é o valor que o próprio Deus já colocou no nosso coração. Quando vem a salva, quando vem o gasofilácio para nós ofertarmos na casa de Deus, Deus já coloca um valor e esse valor a gente vai colocar ali naquela salva e Deus vai receber porque nós estamos dando uma oferta com amor, com alegria na casa de Deus. E essa lição de hoje vai falar um pouquinho sobre a oferta no Antigo Testamento, a oferta no Novo Testamento e qual é os benefícios para a igreja que recebe essa oferta e qual é os benefícios que você tem em doar essa oferta com amor. Começa a sua aula explicando esses objetivos, o significado da oferta, a finalidade do dízimo e da oferta à luz da Bíblia e a sinceridade no ato de dizimar e ofertar. Pergunte para os seus alunos, para os adolescentes, como eles fazem para dar o dízimo. Qual é o cálculo que eles fazem para dar o dízimo? Como é que eles fazem na hora da oferta? Daí você deve estar dizendo assim, peraí, irmão, os meus adolescentes são novos, ainda não trabalham, ainda não ganham um valor. Alguns deles já estão trabalhando.
Eu tenho certeza. Nas nossas igrejas tem muitos adolescentes trabalhando e ganham já o seu salário. E alguns também ganham a gente diz a famosa mesada, né? Eu, quando era adolescente, não ganhava mesada da minha mãe, ganhava cadeirada, né? A mesa muito pesada, então ela dava cadeirada em mim. Mas brincadeiras à parte, alguns pais dão mesada para os seus filhos, é uma contribuição que ele dá para o filho para passar o mês, para fazer um lanche, para comprar alguma roupa. Então, através desse valor que o pai dá, o adolescente já tem que aprender desde novo a ofertar na casa de Deus, a dar o dízimo na casa de Deus. É um assunto bem importante para você conversar com seus adolescentes, conversar com eles sobre a oferta, sobre o dízimo, e isso vai gerar neles um sentimento de alegria de ofertar na casa de Deus. Tá bom? Vamos em frente? Vamos lá. O que é oferta? Você deve estar se perguntando, o que é oferta? Oferta é o ato de doar alguma coisa. Oferta é o ato de doar alguma coisa. E essa doação, ela não pode ser feita com pensamento de troca. Eu vou ofertar na casa de Deus para Deus me abençoar. É claro que você pode ter certeza que Deus vai te abençoar, mas você não tem que ter esse pensamento, eu só vou ofertar porque Deus vai me abençoar. Você tem que ofertar com doação, sem querer nada em troca, sem querer dar nada em troca daquilo que você está ofertando. Mas como é que eu posso ofertar na casa de Deus? A oferta, diferente do dízimo, você pode ofertar de várias maneiras. Você pode dar dinheiro, ou você pode fazer um Pix, passar o cartão, ou você pode doar uma roupa que, não uma roupa rasgada, é claro, né? Uma roupa boa, que você não quer mais usar, tá boa, você pode doar como oferta, um relógio, você pode doar um carro, você pode doar o que você quiser, e isso é oferta. A igreja está precisando de uma cesta básica. Você levanta e diz, eu vou dar uma cesta básica como oferta para a casa de Deus. Isso é oferta. A igreja está precisando de uma televisão, está precisando de um data show, precisando de alguma coisa. Você diz, eu vou ofertar isso. Ou de repente você pode ofertar até a sua mão de obra para a igreja. A classe dos adolescentes precisa ser pintada. Daí você diz, eu não tenho dinheiro para comprar tinta, não tenho dinheiro para pagar o pintor, mas eu quero ofertar o meu tempo em tal dia para vir aqui pintar parte da sala, pintar a sala toda. Então isso é a oferta, é aquilo que você vai doar de coração para a igreja, para a obra de Deus, sem querer nada em troca. E o dízimo são 10% do valor que você recebe. O dízimo é 10% do valor que você recebe. Vamos pegar um cálculo redondo e simples. Um exemplo, você recebeu R$1.000. Você vai devolver na casa de Deus R$100, que é o dízimo, que é 10% daquilo que você ganhou. Mas por que eu devo devolver? Você deve devolver porque você deve entender que tudo que você tem, tudo que você ganha, é Deus que está dando essa oportunidade de você ter e ganhar. É por isso que você deve devolver o dízimo, os 10% para a casa de Deus. Tá bom? Vamos lá. A oferta é um ato religioso. Por que a oferta é um ato religioso? Uma das coisas mais interessantes que eu entendo por que a oferta é um ato religioso é porque quando Deus fez eu e você, ou seja, Deus fez Adão lá no Jardim do Éden, ele soprou o fôlego de vida dele no Adão e através desse fôlego nós temos esse fôlego de vida. E esse fôlego vem de Deus. Esse sopro, esse ar que nós respiramos, vem do próprio Deus. Então, como vem do próprio Deus, é a natureza humana nossa querer agradar a Deus. E uma das formas que nós agradamos a Deus é dando oferta. É um ato religioso, né? Um ato em que a gente quer agradar a Deus de todo o nosso coração, dando oferta. Mas a oferta, ela também não é só na religião. Se você lê a história
mais antiga, você vai ver que as pessoas também davam oferta em outras religiões, davam oferta para o rei, davam oferta para o reino, né? Então sempre a oferta está vinculada à história e à religião. Então a oferta é um ato religioso aonde você agrada a Deus, aonde você dá com alegria e Deus se agrada disso. A oferta é um ato de adoração. A oferta é um ato de adoração a Deus. O que é adoração? Adoração quando você chega perante Deus e diz: Deus, eu te adoro com a minha vida, eu te adoro com as minhas orações, eu te glorifico, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você fala algo bonito para Deus e isso é adoração. Mas quando você pega um valor ou um objeto ou qualquer coisa e você dá isso de oferta na casa de Deus, e isso também é adoração, e isso também é adorar a Deus. Deus se agrada quando nós damos oferta em símbolo de adoração. Deus se agrada quando nós damos algo a Deus com uma oferta maravilhosa e você diz: Deus, isso é para te adorar. Adorar a Deus não pelo aquilo que Deus vai fazer por mim, mas pelo aquilo que Deus é. Você vai dizer: eu estou dando essa oferta, não por aquilo que tu fez por mim ou que tu vai fazer, mas pelo aquilo que tu és na minha vida. Tu és Deus soberano, é tu que me dá o fôlego de vida, é tu que me dá a oportunidade de acordar de manhã para trabalhar, é tu que me dá o emprego, é tu que me dá escola, tu que me dá saúde para aprender, entendimento para aprender. Porque, irmãos, os adolescentes sabem que não é fácil estudar. São várias matérias durante o dia, vários assuntos, troca de professor, são vários professores. O meu filho estuda hoje no 6º ano e ele tem 11 professores na escola dele, que dão aula para ele. Imagina só, é uma constância, né? Sai um professor de matemática, vem um professor de português, vem outro, e eu sempre oro a Deus e digo: Deus, dá entendimento para o meu filho, para ele aprender, para ele captar o que o professor passa. E quando a gente oferta na casa de Deus, você está dizendo: eu te agradeço, Deus, pelo aquilo que tu é, pelo aquilo que tu estás fazendo, me dando entendimento para aprender, me dando entendimento para estar estudando. Então, a oferta é um ato de adoração a Deus. Você adora a Deus com as suas ofertas, você adora a Deus com os seus dízimos, você adora a Deus com aquilo que você doa na casa de Deus. Isso é maravilhoso, isso é muito bom. Ofertas e dízimos. Mas qual é o requisito? Ou no Antigo Testamento, para que servia as ofertas e os dízimos? Eram para 3 coisas, as ofertas e o dízimo. O primeiro era para sustento dos órfãos e das viúvas que não trabalhavam. Então eles pegavam as ofertas e dízimo e ajudavam essas pessoas. Segundo, era para manutenção do tabernáculo. Você lembra que Deus chamou Moisés e disse: Moisés, constrói um tabernáculo para mim. E se você pegar as medidas do tabernáculo, pegar a estrutura do tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo não era pequeno, não era leve, não era uma coisa assim que se carregava com uma pessoa só. Era uma estrutura gigantesca, era algo grandioso, era com detalhes. Então Deus, sabendo disso, Deus já separou a tribo de Levi, já lá no início. Deus diz: a tribo de Levi, eles não vão trabalhar, eles não vão plantar, não vão colher, eles vão cuidar da manutenção do tabernáculo, eles vão cuidar da manutenção do meu templo, das coisas em que geram para mim. Então, através das ofertas e dos dízimos, essa tribo de Levi recebia a manutenção para eles, a sobrevivência, comida, alimento, dinheiro, através dos dízimos e ofertas. Eles eram remunerados, digamos assim. Então, a tribo de Levi não trabalhava, mas cuidava do templo, cuidava do tabernáculo, cuidava da igreja, cuidava dos santos, cuidavam das outras tribos. E hoje, no tempo que nós estamos vivendo hoje, acontece isso? Sim, acontece. O dinheiro da oferta e do dízimo é com ajuda para as pessoas que precisam. Na nossa igreja em Criciúma, onde eu congrego,
são muitas ajudas que nós damos para as pessoas, muitas cestas básicas, muita gás que nós pagamos, muita energia, água que nós pagamos para as pessoas, remédio, são diariamente, várias pessoas são ajudadas. E também a questão da manutenção do templo, a questão da manutenção da pintura, das igrejas, as reformas, construções. Hoje em Criciúma nós temos mais de 60 templos, tem muitas casas pastorais e toda essa manutenção é feita através do dinheiro dos dízimos e da oferta. São paga água, luz, internet, essa estrutura do canal, tudo pago com os dízimos e ofertas. E isso é maravilhoso. E também, é claro, é pago as pessoas que trabalham na igreja, as pessoas que trabalham como funcionário e os pastores integrados na obra de Deus. Eles merecem ser remunerados porque eles trabalham diariamente. Se você perguntar para um pastor hoje integrado em Criciúma, qual é o tempo que você de serviço, ele vai dizer quase que 24 horas. É atendendo o telefone de madrugada de um membro que liga, indo visitar, cuidando da igreja, indo nos cultos. Tudo isso é parte do obreiro. Então ele recebe com os dinheiro da oferta e dos dízimos. E isso também nos dias atuais. E isso é muito bom, você entender isso e você contribuir com alegria. O sacrifício de animais no judaísmo, alguma parte da oferta no Antigo Testamento era feita com animais, o holocausto, o sacrifício para expiação dos pecados, o sacrifício para perdoar a culpa, tudo isso era com animais. E o animal não podia ter defeito, o animal tinha que ser novo, limpo, sem defeito nenhum, sem mácula, estar perfeitamente para fazer o sacrifício, para que esse sacrifício seja aceito a Deus. A oferta no Novo Testamento. Isso, no Antigo Testamento, quando a gente fala de dízimo, a gente entende que o dízimo ele passa por 3 fases. A fase antes da lei. Quando você lê Gênesis, você vai ver que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque e ele deu esse dízimo em forma de agradecimento. Deus livrou Abraão de uma guerra, ele foi lá e deu o dízimo a Melquisedeque em forma de agradecimento. Então o dízimo ele é antes da lei. Quando vem a lei, Deus coloca o dízimo para remuneração dos levitas, remuneração das órfãs, do tabernáculo. Então, agora estamos na segunda fase do dízimo, que é na lei. Agora nós estamos na terceira fase do dízimo, que nós estamos vivendo no tempo da graça. Tudo é pela graça, tudo é de graça. E qual é essa fase do dízimo? É o fruto da salvação. No Novo Testamento, você lê em questão das ofertas, do dízimo, você vai ver que esse ato de ofertar e de dizimar é fruto da salvação. Eu agora recebo a salvação de graça e como salvo em Jesus, eu vou agora ofertar e vou dizimar também em agradecimento a Ele pela salvação, não para comprar a salvação. A salvação não é comprada por ofertas, não é comprada por dízimo, não é comprada por ajuda. A salvação foi comprada pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós ofertamos agora e damos o dízimo, é isso que você tem que passar para o seu adolescente. Nós ofertamos e damos dízimo como fruto da salvação, como fruto daquilo de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez por nós. Você vai ofertar e você vai dizimar dizendo, eu estou ofertando e dizimando não para comprar, mas para agradecer. É um fruto da salvação. Então, no Novo Testamento também nós vemos essa parte da oferta, vemos também que Paulo ele fala muito sobre a oferta, ele agradece aos filipenses que ajudaram a ele, muitas das vezes. Na leitura bíblica em classe, que é Filipenses capítulo 4, vai falar sobre um versículo antes, vai dizer o seguinte, eu sei ser abatido, eu sei estar triste, mas também sei estar em abundância. Então,
Paulo fala sobre as ofertas, onde os filipenses ajudaram ele bastante. Tá? Então, sempre na Bíblia tem pessoas ajudando, tem pessoas querendo dar o melhor para a obra de Deus. Vamos lá? Tópico 3. O coração cristão é o ato de ofertar. Por que o coração? Porque nós temos que entender que nós temos que o ato de ofertar é dizimar dentro do coração. Não para se aparecer, não para comprar salvação, não para comprar cargo na igreja ou para comprar uma recompensa da igreja, mas sim para agradar a Deus. De certo, você deve estar pensando assim, mas essas coisas de oferta e dízimo é para os adultos. Não, irmãos. É para os adolescentes, é para as crianças. Se você ler Deuteronômio capítulo 4, 5 ou 6, vai dizer o seguinte: ensina ou inculca a lei no coração do menino, ao andar, ao sentar, ao levantar, ao andar pelo caminho. E quando Moisés dá essa orientação para o povo, ele está dizendo, você vai ensinar a lei para tuas crianças, para os teus meninos, e ensinando a lei, você vai ensinar o ato de ofertar, o ato de dizimar, e isso é desde pequenininho. Não é aprender a ofertar depois de grande. Nós que somos nascidos no lar cristão, nós já aprendemos a ofertar desde pequenininho. Eu estou tentando e pedindo a graça de Deus para ensinar os meus filhos a ofertarem na casa de Deus. E cada vez que nós vamos para o culto, eu pego um valor e digo para o meu filho mais novo de 2 anos, digo, Rafael, esse valor você vai dar na oferta lá na casa de Deus. Ele olha para mim e diz, na oferta, papai? Isso, na oferta. Então ele pega aquele dinheirinho, guarda no bolso dele, eu digo que ele guardar no bolso, chega lá na igreja, ele vai botar lá na salva. Eu digo para o meu filho mais velho, Micael, tu guarda esse valor e você vai dar também na oferta na casa de Deus. Ele então assim faz. E nós estamos ensinando a ofertar na casa de Deus. E por que eu ensino meus filhos a ofertar? Porque eu sou natural de Joinville, e lá em Joinville, quando eu morei lá, é cultura se vender picolé, se vender qualquer coisa. E na época que eu era criança em Joinville, o meu pai viajava e nós ficávamos em casa com a minha mãe. E a minha mãe dizia assim, filho, vocês peguem o carrinho de picolé e vão vender picolé para ajudar a mãe, para comprar algumas coisas para casa. E nós fazíamos isso, nós pegávamos um carrinho de picolé e saía vendendo picolé em Joinville. Era muito legal, muito interessante vender, a gente ria bastante. Mas chegar no final do dia, fechava as contas com o rapaz que deu o carrinho de picolé, chegava em casa e dizia, mãe, deu tanto. Ela olhava para mim e dizia, filho, esse valor aqui tu vai guardar para dar do dízimo na igreja, esse valor aqui tu vai guardar para dar na oferta missionária, e esse valor aqui nós vamos comprar alguma coisa para casa. Cada vez que eu saía para vender, e voltava com lucro, a mãe me ensinava a separar o dízimo, separar uma oferta missionária e separar um valor para ficar para casa. E aquela oferta missionária, nós guardava, que eu tenho um tio, hoje ele é vice-presidente em Palhoça, pastor Gerson Bueno, e o meu tio era missionário. E uma vez por ano, lá em Joinville, os missionários vinham para Joinville para ter um curso. Daí a mãe dizia, quando o tio Gerson vir, você vai dar esse valor para o tio Gerson e ele vai ficar bem feliz. Então ele vinha para Joinville, ficava na nossa casa, a gente dava aquele valor e ele dizia, esse valor eu vou passar essa semana aqui em Joinville, né, com gasolina, com alguma despesa. E isso era muito legal e eu ficava muito feliz em dar uma oferta para o tio Gerson, né, uma oferta missionária. Por isso que a Bíblia diz, é melhor dar do que receber. E eu era criança, tinha 10 anos, 8, 9, 10 anos, então eu já aprendi a ofertar na casa de Deus desde pequeno. E até hoje a gente continua ofertando na casa de Deus e dando e devolvendo o dízimo na casa de Deus. Não é só para adulto, é para criança, para adolescente, é para jovem, é para toda faixa etária. A oferta e a entrega do dízimo devem ser sinceros. Irmãos, adolescentes, professores, isso deve ser algo com muita sinceridade. Eu vou ofertar para todo mundo ver. Então você quer status da oferta e não sinceridade.
Você tem que ofertar. A Bíblia vai dizer o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. O que eu dei de valor na oferta na igreja, ninguém deve saber. É você e Deus. Porque o valor que você está dando lá na igreja é o próprio Deus que já te colocou no teu coração. Vai lá, meu filho, doa R$100, R$20, R$1.000. É o próprio Deus que colocou no teu coração um valor para você ofertar na casa de Deus. Então você não deve dar esse valor para se aparecer, mas sim com sinceridade. Dizer, Deus, eu estou te dando isso com amor, com alegria. Eu sei que não vai fazer falta para mim. Aliás, eu aprendo que muitas das vezes Deus pede oferta nossa. Algumas vezes Deus pede uma oferta nossa. Às vezes, mesmo nós não tendo, Deus diz, Deus coloca no coração, vai lá dar uma oferta, dá uma cesta básica. Ah, mas eu estou precisando, mas vai lá e doa. E quando você doa algo, assim Deus te retribui com muito mais do que você doou, porque Deus pediu e você abençoa a obra de Deus com sinceridade. Muitas das vezes você vai ver textos na Bíblia aprovando isso. Se você lembrar de Elias, Elias chegou para a viúva e disse, o que tu está fazendo? Ela disse, eu estou fazendo o último punhado de trigo e o último punhado de azeite para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer, porque não tem mais nada. Elias falou para ela assim, faz primeiro para mim, que não vai te faltar nada. Ah, mas só tem um pouquinho, faz esse pouquinho para mim, que não vai te faltar nada. Ela foi, fez para o Elias um bolo, Elias comeu, e aquele pouquinho de azeite, aquele pouquinho de farinha não faltou. Cada vez que ela fazia, tinha mais lá, e tinha mais lá, e tinha mais lá, até que a seca passou e ela foi abençoada. Então é assim que Deus faz. Às vezes nós temos só um pouquinho, e Deus pede aquele pouquinho, você pode doar aquele pouquinho, porque Deus vai te retribuir. Deus não fica devendo nada para ninguém, quando você faz com sinceridade. Quando você faz com alegria, quando você faz com adoração, quando você faz com dedicação à obra de Deus. Não para se aparecer, não para ser recompensado, não para ter status, mas sim para agradar a Deus. Então isso é sinceridade. Isso é você ofertar e devolver o dízimo na casa de Deus com sinceridade. Sem querer holofote, sem querer status, ou sem querer se o teu nome está aparecendo em alguma coisa. Sempre que você for ofertar, oferte com sinceridade. E bom seria você dizer para a pessoa, o pastor que recebeu sua oferta, uma cesta básica, alguma coisa assim, você não precisa citar o meu nome. Deus já sabe que eu estou ofertando e foi Deus que mandou eu ofertar. Eu estou ofertando aqui com alegria, com adoração a Deus, porque Deus é Deus na minha vida. Tá bom? Ensina isso para os adolescentes, ensina isso para as pessoas que você vai entender. Que é muito bom quando a gente faz a obra de Deus, é muito bom quando a gente está diante de Deus e obedecendo Deus e fazendo as coisas com alegria, ainda mais dando ofertas e devolvendo o dízimo. Deus se agrada muito daquilo que a gente dá com alegria. Conclusão: o ato de contribuir com ofertas e dízimos na igreja é um gesto de amor e adoração a Deus. O dinheiro será entregado para o cuidado da casa de Deus. Isso sobe como um perfume agradável ao Senhor. Esse tema é importante para que desde já você, adolescente, aprenda que o cristão deve contribuir com alegria e agradecimento por tudo o que Deus tem feito por sua vida. Então, quando você contribui, você agradece a Deus, você adora a Deus, você fica feliz. Em Hebreus vai dizer assim, que quando você entrega o dízimo, você entrega o dízimo a homens, mas é o próprio Deus que recebe o seu dízimo. Quando você devolve o dízimo, é o homem que recebe, é o tesoureiro que recebe, é o pastor que recebe, que pega da sua mão, mas o próprio Deus está recebendo aquele dízimo e vai lhe abençoar, porque sobe para o Senhor Jesus, nosso Deus, como um perfume suave. Entenda, devolvendo o dízimo, dando ofertas com adoração, Deus nos recompensa muito.
Eu volto a repetir, Deus não fica devendo nada para ninguém, mas você tem que entender, faça tudo para adoração e com agradecimento a Deus por aquilo que Deus já fez na tua vida. Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima aula.